descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Sinto a grande paz que me satisfaz, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas hei de ter, mas hei de vencer, descansando no poder de Deus. Não terei temor onde quer que for, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Bom dia a todos! Que bom que você veio aqui nesta manhã, mais uma vez, descansar no poder de Deus. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos sustenta e é Ele quem nos dá a esperança de que nós teremos um mundo muito melhor se nós formos obedientes. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o desejo do nosso Senhor, que nós sejamos fiéis a Ele. E é com esse espírito no nosso coração, de que nós queremos ser fiéis ao nosso Deus, é que nós vamos dar início a essa manhã com 2 orações. Marcelo, muito bom dia. Bom dia a todos os irmãos. Não está aparecendo na minha tela aqui embaixo a opção do chat. Aurenice, você pode ajudar o Marcelo? Clica no mais, está escrito mais aí, à sua direita, perto do sair aí. Tem quadros brancos, mais. Achou? Seguindo da, Não achei não, seguindo da mas está esquerda. tranquilo. Não, Marcelo, seguindo da esquerda para a direita, tem compartilhar no meio, não tem? Tem O meu está todo em inglês. Mas onde você compartilha? Tem, Tá vendo? na barra de baixo, É, do lado de compartilhar a tela, tem. tinha um botão do chat. Pois é, vai seguindo aí. Não sei como é que é em inglês. Vai ter 1, 2, 3, na quarta abinha, você clica nos 3 pontinhos aí. Uhum. Aí vai aparecer o chat. Sim, Achou? apareceu, mas não está habilitando. Clica em cima dele. Agora foi. Foi. Tá ok, obrigado, irmã. Nada. Bom, então nós vamos dar início com 2 orações. Marcelo, eu vou fazer então a primeira e você então faz a segunda para a gente dar início a este bloco. Tá ok. Vamos orar então. Bondoso Deus que estás nos céus, como é maravilhoso poder acordar com vida, com saúde, sem acordarmos na tua proteção. Como é maravilhoso acordarmos, Senhor, com a nossa energia renovada, para começarmos mais um dia na tua presença. Que esse dia da preparação seja para a honra e glória do teu santo nome somente. Nós queremos, Senhor, te clamar que agora o Senhor seja com o nosso mensageiro que o Senhor escolheu esta manhã. Que ele venha falar, Senhor, somente aquilo
que o Senhor deseja que os teus servos que estão aqui nesta sala possam entender e compreender. Abençoe também, Senhor, todas aquelas pessoas que ainda não chegaram, que o teu Santo Espírito vá acordar a cada um que ainda não chegou até aqui. Abençoe também, Senhor, as pessoas que vão ouvir através do YouTube mais tarde. Seja com cada uma delas. Pai querido, nós te entregamos então agora este momento para que o Senhor venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento e, acima de tudo, Senhor, para que nós possamos tomar hoje uma decisão de estarmos fazendo somente a tua vontade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho querido, Deus eterno, nós somos muito agradecidos ao Senhor pelas muitas oportunidades que o Senhor nos dá e privilégios também. Pedimos, Senhor Deus, encarecidamente que o Teu Espírito imprima em nós o despertamento, porque tais bênçãos e tais privilégios também foram estendidos ao Teu povo Israel. E o Senhor, Pai, não falhará em Tua palavra, de que o Senhor terá representantes que cumpram finalmente o Teu propósito, que não foi cumprido com o Israel primitivo, não foi cumprido com a igreja primitiva, não foi cumprido com a reforma protestante, mas, Senhor Deus querido, sabemos que a Tua palavra é certa, que a despeito da aparente prosperidade do mal, o Senhor está no controle da história desse mundo. A palavra profética nos dá essa certeza, Pai. Nos auxilie em nossa fé de que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa-nos agora, Pai, mais uma vez com o dom do Santo Espírito. Fala o Senhor conosco, Paizinho. Ilumina as nossas mentes, ouvidos. Senhor Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcelo, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom, irmãos. Deus abençoe a todos, nos abençoe. Nós vamos voltar ao tema que a gente estava ontem. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, só recapitulando mais uma vez, nós estamos vendo a tipologia do cumprimento tipológico profético da história. Estamos estudando sobre música, claro, mas estamos nos atendo aos métodos que o inimigo usou com o povo de Deus, né? Como ele trabalhou, porque a palavra diz que ele trabalhará da mesma maneira. Então, vimos que na saída do povo do Egito, logo no início da sua caminhada, da sua jornada, o inimigo utilizou-se da música, um dos elementos, né? Nós estamos deixando sempre claro aqui, não é assim, a música, ela é um dos elementos e está profetizado de que ela seria usada no final da história, como nós vimos em Daniel 3, que Nabucodonosor utilizou, para amortecer os sentidos, né? Para embotar a mente, assim como comer e beber também, né? O povo assentou-se a comer e beber, e nós vimos ontem um pouquinho do que aconteceu no Vale de Cetim, quando o povo estava próximo, assim, às portas, já tinham passado os 40 anos, eles estavam praticamente assim, vamos dizer, prontos. Lá no capítulo do Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que aqueles líderes, aqueles homens, estavam prontos para enfrentar qualquer inimigo. Qualquer inimigo. Eles estavam prontos para dar a cabeça para ser cortado por uma espada do que cair na idolatria. Mas, pela sutileza que Satanás usou, né, através de um líder, nós estamos vendo que é um outro ponto aqui também que o inimigo usará, lideranças, homens, a tendência que o ser humano tem de pôr a confiança em homens. Irmãos, eu como pregador, muito tempo na igreja, eu estava conversando com uma pessoa outro dia aqui do grupo,
Minha cidade tem 13 ou 14 distritos, quase 50 igrejas, fora os grupos. E estava para se formar até uma associação, está para se formar uma associação só na minha cidade. Tamanha quantidade de adventistas. Então, eu pregava direto. Ellen White fala do que os irmãos, eles colocam, olham para o pregador e pedem oração, e elogiam, e isso é uma tentação tremenda para o pregador, para quem apresenta a palavra, porque é a tendência da exaltação própria, da autoconfiança, da autossuficiência, e a tendência dos seres humanos de colocar sua atenção em alguma coisa visível, um ser humano, um líder. E nós estamos vendo aqui que através de Arão e depois através de Balaão, o inimigo usou aí para derrubar o povo de Deus. Então, liderança, música, comida, né? Ellen White diz que Satanás faria da música um laço. Nós vimos aí, já estudamos. Então, nós vamos começar com o primeiro texto. Vocês estão vendo? Está aparecendo na tela para todos aí? Sim, assim. Então, o livrinho Testemunho sobre Conduta Sexual, Divórcio e Adultério, essa história do Vale de Sitim é tão importante que ele também toca no capítulo Licenciosidade, capítulo 11 do livro, ele toca na questão do que aconteceu ali. E ele diz assim: perto do fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder. Qual é o contexto histórico? Perto do fim da história da Terra. Nós temos que ler e nos atentar. O que a mensagem está dizendo para a gente é que no finalzinho da história atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justamente antes de sua entrada na Terra Prometida. Então, de novo, justamente antes da entrada na Terra Prometida. Nós estamos justamente antes de nossa entrada na Canaã Celestial. Então, Satanás tentou eles no início da jornada, tentou o adventismo também no movimento de Indiana da Carne Santa, com as mesmas tentações. Música, alimentação inadequada, conduta sexual inadequada, imoralidade, né? Licenciosidade, o pecado da licenciosidade. Para os homens, a lascívia é uma tentação tremenda, porque aqui no centro de recompensa do nosso cérebro, para o homem foi criado assim. Existe um prazer em olhar, mas isso foi criado para ser desfrutado na intimidade do matrimônio com a sua esposa. Já as mulheres, a psicologia define como uma perversão sexual, psicologia do mundo. O exibicionismo. A mulher também sente aqui no centro de recompensa prazer em ser desejada, olhada pelos homens. Então, para os homens e para as mulheres, aí entra a modéstia cristã, mais para as mulheres, para os homens também, mas mais para as mulheres, devido a essa tentação. Satanás vai usar as mesmas coisas, licenciosidade, música, justamente antes do povo de Deus entrar. Ele armará laços. Eu grifei laços aí porque lá ela comentou que Satanás faria da música um laço para aqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nas fronteiras da Canaã celestial. Vamos para o próximo slide. Ele não visa, olha bem, irmãos, especialmente alvos mais baixos e menos importantes, mas faz uso de seus enganos por meio daqueles com quem pode contar como seus instrumentos para seduzir ou atrair os homens para que se entreguem a liberdades que são condenadas na lei de Deus. Nós não vimos aí músicos, pessoas influentes no mundo evangélico, na nossa igreja, falando de liberdade? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Enquanto a segunda cartinha de Pedro, no capítulo 2, e a cartinha de Judas que nós lemos, diz que eles, prometendo liberdade, são eles mesmos escravos das suas imundícias. Então, Satanás não está procurando as pessoas mais baixas, menos importantes em nosso meio. Ele está usando aqueles que são mais influentes como seu instrumento. Olha o que ela continua dizendo aqui. E homens em posições de responsabilidade
que ensinam os reclamos da lei de Deus, cuja boca está cheia de argumentos e vindicação de sua lei, e sobre os quais Satanás tem feito tal incursão. Então, quem Satanás tem procurado usar? Como foi? Ele usou Arão, ele usou Balaão, pessoas de influência em quem o povo confia. Se ele é um mensageiro da justiça e tem recebido grande luz, ou se o Senhor o tem usado como obreiro especial na causa da verdade, quão grande é então o triunfo de Satanás? Como ele exulta? Como Deus é desonrado? Está no mesmo lugar esse texto aí. Então, o mensageiro da justiça, aquele que recebeu grande luz, aquele que está em posição de responsabilidade, como foi tipologicamente com Arão e com Balaão. O mesmo Satanás está agora atuando com idêntico fim em vista, para enfraquecer e destruir o povo que declara guardar os mandamentos de Deus. Segunda vez que ela fala o povo que guarda os mandamentos de Deus. É específico para a igreja adventista. Justamente quando se encontram nas fronteiras de Canaã celestial. Ela está sempre repetindo, e eu também estou repetindo aqui, porque para a gente entender que é nesse momento que nós estamos vendo agora o contexto. A tipologia está lá atrás como exemplo para nós. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, um apelo e advertência. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, aqui, irmãos, deixa eu explicar o contexto aqui do texto que eu tirei. Satanás está tendo uma reunião com seus anjos. Eles estão confabulando uma estratégia final contra o povo de Deus, especificamente o povo que guarda os mandamentos. E está entre aspas, porque são as palavras de Satanás. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado. Que povo é esse? O povo adventista. E engodá-los. Duas vezes o engano. Engodo é engano. Lembra que eu comecei ontem com vários textos da Bíblia, de Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, Judas, Apocalipse, que a obra do engano vai ser a obra do final do tempo. Podemos separar muitos de Cristo, ele diz, pela mundanidade, luxúria, que é a licenciosidade, o pecado da licenciosidade, e orgulho. O povo exalta o homem. A gente que está aqui, por exemplo, esse fim de semana eu vou estar no programa Lá Vem para o Campo. A gente que participa de ministérios de saúde, está envolvido com a igreja, o povo tenta muito a gente com exaltação do ser humano. Não sabe as lutas, irmãos, que a gente tem, que trava. Acham que o conhecimento, o intelecto é uma força. Irmãos, pelo amor de Deus, não elogiem. Não elogiem o homem. Não façam essa covardia. Orem. Se quer falar de uma pessoa, não fala para os outros. O irmão fulano, o irmão Beltrano é uma... Não fale. Fale para Jesus. Senhor, o Senhor tem usado o irmão Beltrano, o pastor fulano. Por favor, abençoe a vida dele. Fale para quem pode resolver as coisas. Pessoas humanas não podem trazer nenhum benefício para os outros. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, diz Satanás. Ele está falando dos adventistas. Mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas, licenciosidade, que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. Então ele está trabalhando uma batalha pela mente, com apetite, com música, com licenciosidade, com confiança na liderança. É o mesmo modo operandi. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causariam grande mal. Ele vai usar pessoas que têm uma aparência de piedade. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe, forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Então, quando Satanás está traçando a sua estratégia aqui, é como Ellen White falou, ele vai procurar pessoas influentes, de grande intelecto, mais inteligentes, mais aptos, que têm argumentos para defender a lei de Deus,
mas que são amantes dos prazeres do mundo, gostam das coisas do mundo. Muitos não lhes temerão a influência, porque professam a mesma fé. Então a pessoa fala, nossa, não, mas defende a nossa causa, é pastor da igreja, luta, fala contra o papado, mas se eles são amantes das coisas do mundo, se eles combatem as reformas que Deus está fazendo na igreja, é através deles que Satanás vai usar, porque as pessoas não temerão a influência. Levá-los-emos, então, a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que, pela conformação com o mundo, exercerão maior influência sobre os mundanos. Esse tem sido o argumento no evangelismo nosso, irmãos. Olha, se a gente usar aqui um ambiente, se a gente usar aqui uma música mais contemporânea, um visual mais urban chique, esse negócio exagerado aí de reforma de vestuário, eles vão usar esses argumentos. Satanás vai inspirar essas pessoas mais influentes, de que vão acreditar que essa conformação com o mundo é melhor. Nós vamos aparência de piedade, vamos salvar muitas pessoas. Assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder. E dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Então, irmãos, a conversa toda hoje tem sido que as reivindicações de Jesus não são tão estritas assim. Toda vez que se levanta dentro da igreja uma mensagem de reforma de vestuário, que é a modéstia cristã, reforma de saúde, a conversa é a mesma. Você está colocando muita restrição. Eles querem fazer um evangelismo da porta mais larga. Jesus diz que a porta é estreita e poucos, não muitos, vamos enlarguecer um pouco a porta. É isso que tem acontecido. Terei no terreno, isso tudo é Satanás falando na sua reunião com seus anjos, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Porque possui um arcabouço de verdade misturado ali, as pessoas não veem o perigo. Também terei presentes pessoas incrédulas, que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Em outro texto que eu não coloquei, que ela diz que esses são os piores. Aqueles que não são contra, não, eu acredito que realmente nós temos que ter uma reforma de saúde, mas olha, temos que ter equilíbrio e tal. Essas pessoas incrédulas vão expressar dúvidas, vão pegar textos que vão deixar os irmãos que querem confiar em um ser humano, querem que o ser humano responda tudo, querem que o ser humano dê o padrão pronto. Aqui, então, a advertência do Senhor é que vai ser semeada a dúvida através dessas pessoas. Lê-se, olha bem, lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Então, ele está dizendo o seguinte, vamos semear dúvida, porque se o povo lesse por conta própria, se o povo procurasse a instrução por conta própria e cresce nas admoestações, Satanás e seus anjos não teriam esperança de vencê-los. Mas porque esse método sempre deu certo, as pessoas vão pôr a sua confiança em outros homens. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando o nosso poder e sagacidade, e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Irmãos, não devemos confiar no homem. É o que ela diz, a serva do Senhor aí, em testemunho para ministro. Não devemos confiar no homem. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Por que em que se deve ele estimar? Isaías 2:22. Se há um ponto de verdade que não compreendeis, ela diz, com o qual não concordais, pesquisai, comparai um escrito com o outro, regra e mais regra, regra sobre regra. Não é o que Isaías fala? A gente dá estudo bíblico para os outros ensinando esse método e a gente não usa para a gente? Cadê os adventistas que anotam? Aqueles que printam a tela? E aí vem o Marcelo colocar aqui uma referência, vão lá e vão ler o contexto.
penetrar, isso aí vai demandar renúncia de muita coisa na nossa vida durante o dia. Penetrar bem fundo na mina da verdade da palavra de Deus tem sido o meu apelo para vocês desde o início que eu estou com vocês aqui. Não podemos depender de perguntar, irmão, o que o senhor acha disso? O que o senhor faria? Porque os contextos históricos, pessoais, o tempo espiritual são diferentes. Se há um ponto de verdade que não está compreendendo direito, com o qual não concordais, sentiu, pode ser a voz do seu coração enganoso, pode ser a voz do Espírito Santo te alertando contra um líder. Então, pesquisai, comparai um escrito com o outro, penetrai bem fundo na mina da verdade da palavra de Deus. Jeremias 17:5 nos diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Precisamos aprender a ter um relacionamento que a gente ouça Deus. 4 elementos. Demandaria aqui uma palestra inteira para tratar dessa questão de aprender a ouvir a voz de Deus. A revelação que está na palavra dele. Eu vou fazer uma síntese aqui. É a primeira coisa que nós temos que atentar. Existe texto e mais texto e contexto amplo. O contexto imediato, irmãos, é aquele que está junto ao verso bíblico. Qual é o contexto imediato? Os textos que vêm antes e o texto que vem depois. O contexto amplo é o que outras demais passagens da Escritura falam sobre esse mesmo tema, né? Revelação das Escrituras. O segundo ponto que a gente tem que se atentar. Tem Deus nos dado uma revelação de necessidade com relação àquele apelo? Quarto ponto. Tem Deus dado evidências e providências que a gente tem que tomar aquela decisão na nossa vida? E o quarto elemento a se pesquisar. Eu estou sentindo isso, porque é o coração, pode ser enganoso. Ele vai estar obediente a esses outros 3. E nós vamos saber se é Deus que está falando conosco. Salmo 118:8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. Então, com o movimento milerita pregando a segunda volta de Jesus literal, aquele momento, ela diz, as igrejas dos Estados Unidos fecharam as portas. Lembram que os mileritas, os adventistas, que eles foram apelidados de adventistas, aqueles que creem no advento de Cristo, eles eram metodistas, batistas, presbiterianos, calvinistas, congregacionalistas, e as igrejas fecharam. A mensagem do segundo, e elas decaíram mais rapidamente quando recusaram, igualzinho o povo de Deus em Jerusalém. À medida que eles foram resistindo, o coração foi sendo cauterizado, a queda foi maior. A mensagem do segundo ano, ontem eu falei aqui dos nossos irmãos evangélicos, né, das demais denominações de igrejas. Lembrem-se que Satanás trabalha do mesmo modo, ele só vai mudando a roupagem. Foi o povo de Deus que matou Jesus. O povo de Deus que exaltava a lei de Deus, exaltava o sábado, o dízimo, matou o legislador. Agora, no final, o povo de Deus, o povo que está com o nome de Jesus na boca, vai exaltar o legislador, que é Jesus, vai proclamar o nome dele, levantar as mãos, mas vai pisar aos pés a sua lei. Satanás inverte, né? Lá, o povo de Deus defendia a lei de Deus, mas matou o legislador. No final do tempo, o povo de Deus vai pisar a lei de Deus aos pés e exaltar o legislador. Satanás só inverte. A mensagem do segundo ano, porém, estamos aqui, ó. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o cumprimento em 1844. O completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral. Estão vendo aí, irmãos? Em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. A mesma coisa acontece nas outras igrejas hoje, elas já decaíram muito, mas na igreja adventista não está sendo diferente. A recusa da luz vai cauterizando o coração.
e vai causando. Quem é mais experiente na igreja? Eu estou há 47 anos na igreja adventista. E já percebeu uma queda moral muito grande, as coisas estão acontecendo, é em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa nas demais igrejas. Por isso que Apocalipse 14 apresenta a segunda mensagem: caiu, caiu a Babilônia. Babilônia mística é esse mundo de confusão religiosa. 48 mil denominações só no cristianismo. 1.780 religiões. O cristianismo é uma dessas 1.780 religiões. Isso é Babilônia mística. Está sendo unida. E ela caiu nesse momento aí, em 1844, e foi proclamada essa mensagem. Caiu, caiu. Porque recusaram a mensagem de advertência naquela época. Só que a queda não foi completa, ela está dizendo aqui. A queda moral não foi completa. Recusaram a luz, mas Apocalipse 18 tem uma segunda proclamação: caiu, caiu a grande Babilônia. Agora é a união, é esse ecumenismo aí. Então, aqui diz assim, a queda não foi completa, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, tem elas caído mais e mais. Por isso que Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Elas se tornaram morada e covil de tudo quanto é espécie de ave imunda e detestável. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às decisivas verdades para nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Por que não atingiu? Porque a maior parte do povo de Deus ainda está lá. Não está na igreja adventista. A igreja adventista é uma minoria, é a igreja visível. É o povo de Deus visível hoje que contém as verdades e advertência para este tempo. Mas Deus precisa fazer uma sacudidura na igreja adventista. Senão os nossos irmãos evangélicos iam vir para cá e iam se escandalizar. Porém, quando essa sacudidura atingir o seu ápice, vai ser dada a mensagem de Apocalipse 18, verso 1 a 3. Sai dela, povo meu. E o povo fiel de Deus dessas igrejas sai e vem preencher os bancos vazios na igreja. Isso que a profecia diz, na igreja adventista. E aí será um só rebanho e um só pastor. E Deus vai dar um testemunho poderoso para o mundo. O espírito de conformação com o mundo, de indiferença às decisivas verdades para o nosso tempo, existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante. Então, irmãos, a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Ela diz: a queda de Babilônia se completará quando a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. E nós estamos a uma pelinha disso aí. Porque, olha só, a união, nós vamos ver aqui a união das igrejas, né? A união das religiões, a união com a política, um clamor para defender a família, vamos defender Jesus através do Estado. E isso é a formação da imagem da besta. Lembre-se, quem pediu a cabeça de João Batista foi a filha, não foi a mãe. Estão me entendendo? Foi Salomé que dançou e agradou o rei falou: pede até metade do meu reino. Ela consultou a mãe falou: pede a cabeça de João Batista. A filha foi até o rei. É a bancada evangélica que agradou o Trump, que agradou o Bolsonaro. Irmãos, desde a década de 60 nos Estados Unidos, e não é diferente com todas as coisas que aquele país influencia o mundo, que no Brasil e no mundo todo, na Itália, está havendo uma guinada para a direita conservadora. A política, os conservadores políticos norte-americanos conseguiram atrair os conservadores cristãos. Os parâmetros são parecidos. E o mundo protestante conservador, humilhado pelo secularismo, pelo mundanismo, pela apostasia, está buscando agora um poder que não o poder do Espírito. Está buscando o poder do Estado, como aconteceu quando Constantino uniu a igreja com o Estado lá no quarto século. Aí a apostasia entrou de vez. Então, a trama e a urdidura, o tecido está sendo tramado por Satanás para unir uma confederação no mundo.
Não é por mero acaso que o espiritismo moderno tenha tido origem na mesma nação que abriga hoje a maior representação protestante do mundo, a nação americana. Também não é por acaso que nela tenha surgido o espiritismo evangélico no mundo, isto é, o neopentecostalismo e o carismatismo. Eu tenho um estudo do pastor Arilton e do pastor Alberto Tim, que eles me forneceram, chamado Fase das Igrejas. É de Ernest Tusti e Max Weber. São dois doutores alemães, doutor em religião. Foram eles que catalogaram as religiões e as fases das religiões. Então, o pentecostalismo começou mais ou menos em 1905, 1902 nos Estados Unidos. Já vinha sido, no movimento adventista mesmo, eu falei, vários movimentos fanáticos, inclusive o ápice foi o de Indiana, o movimento da carne santa, foi logo cortado. Mas depois, eles conseguiram introduzir isso nos Estados Unidos, né? O pentecostalismo, e depois veio o neopentecostalismo, porque agora o pentecostalismo começou, e aqui no Brasil, em 1905, dando o estudo, eu vou lembrar dos nomes, muita informação, ele veio para Belém, no Pará, e começou Deus é Amor. E o movimento pentecostal nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, tomou uma proporção, tirava os membros da Igreja Católica e os membros das igrejas protestantes tradicionais, batista, presbiteriana, e foi tirando. Então, essas igrejas, na década de 60, aderiram ao neopentecostalismo, que é Igreja Batista Reformada, Igreja Presbiteriana Reformada. Não falaram em pentecostalismo, botaram o nome Reformada. E o catolicismo aderiu, depois do Concílio de Trento, primeiro eles lançam isso nas igrejas, depois eles assumem. Aderiu ao movimento carismático, a Canção Nova. Vocês agora estão linkando aí? Então, a coisa se tornou muito forte. O espiritismo evangélico, o carismatismo, tomou uma proporção. Daí e do espiritismo declarado, diz ela, ou seja, do falso profeta e do espiritismo declarado, que é o dragão, virá a operação dos grandes sinais pela segunda besta em favor da primeira. Aquilo que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Com toda a operação do erro, da mentira, com a eficácia de Satanás. Os 3 espíritos de Ram, que diz Apocalipse. Então, não dá para a gente demorar aqui para estar explicando aos irmãos, a gente teria que estar trazendo esse tema aqui em outro momento. Ela diz assim, quanto ao cumprimento de fazer fogo descer do céu à terra diante dos homens, Apocalipse 13:3, a segunda besta, o protestantismo americano, né, a segunda besta de Apocalipse, a que veio da terra, quanto a isso, fazer descer fogo do céu diante dos homens, as opiniões, ela diz, variam desde o lançamento da bomba atômica sobre Nagasaki e Hiroshima, na Segunda Guerra Mundial, até o cumprimento literal no futuro. Posição esta que parece contar com o apoio do Espírito de Profecia. Quer ver? Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Então, irmãos, esse fogo do céu, eu vejo uma maioria aí que entende o seguinte, é o falso derramamento do Espírito Santo. Nós devemos procurar o derramamento do Espírito Santo, devemos buscar, mas como o irmão Roberto colocou, e eu depois dei uma pinceladinha aí também, porque eu não ia ficar repetindo o que o irmão já falou, essa falsa compreensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A música tem esse papel, ela desvirtua a imagem de Deus, ela desvirtua as funções que tem o Pai na obra da redenção, o Filho e o Espírito Santo. Então, ela tira o ritmo, a melodia, ela tira a melodia e concentra o ritmo como uma droga para que haja um mover do espírito, haja um arrebatamento de sentido, um êxtase, um culto emocional baseado nos sentimentos. A Ellen White diz que só o Espírito Santo verdadeiro pode produzir uma emoção santa. Pode haver choro, deve haver confissões, né? Mas Satanás está trabalhando com o emocional. Terapias de grupos, em que as pessoas se reúnem, fazem confissões públicas.
Deve haver confissões, a verdadeira confissão pública é de pecados cometidos um contra o outro, não de pecados secretos, da minha intimidade, se alguém cometeu uma imoralidade. Isso faz com que a terapia de grupo fique promíscua. Satanás tem levado algumas terapias de grupo a coisas assim ridículas, como fez lá no Monte Sinai as pessoas até tirarem a roupa. Eu tenho vídeos aqui de movimentos pentecostais que é bizarro, né? Então, ele vai fazer até fogo descer do céu. Essa previsão pode indicar um falso derramamento do Espírito Santo, que resultará em um falso reavivamento de dimensões mundiais. O mundo vai experimentar, o mundo está sendo ganho para Jesus. Já está acontecendo, tá, irmãos? Hoje não vai dar tempo, mas eu quero que o irmão guarde esses textos aqui na memória. Nós vamos apresentar para os irmãos aqui que realmente já está tendo um falso reavivamento de dimensões mundiais, que é o fogo que desce do céu. Sabemos que o fogo é símbolo do Espírito Santo. E uma das façanhas que as igrejas carismáticas alardeiam é o batismo com o poder do alto. É o mover do Espírito, é o cair do Espírito. Isso aí eu tirei do 5º Seminário de Enriquecimento Espiritual, página 37, aquelas apostilas foram dadas na igreja. Lembremos-nos de que o derramar fogo pela segunda besta é uma contrafação do que Elias fez, pelo poder de Deus, nos tempos de Jezabel e Acabe, justamente para destruir o poder religioso de Baal, cujo culto foi introduzido em Israel por essa rainha pagã Felícia. Agora o diabo, através do falso profeta, eu não falei aqui que ele inverte, contrafaz o ato poderoso de Elias no passado, justamente para restaurar o poder religioso da idolatria e também temporal da moderna Jezabel. É por isso que Apocalipse, nas cartinhas das igrejas, coloca lá 2 igrejas que têm amizade com Jezabel. Jezabel, ela não montava em Acabe, segundo a Crônicas, e o livro de Reis diz que ela montava literalmente em Acabe. Acabe não era o poder civil, não era o rei. A besta de Apocalipse, a prostituta de Apocalipse 17, aquela mulher prostituta, ela não está montada em uma besta. Essa besta é o poder civil norte-americano. O governo norte-americano, a pedido do protestantismo apostatado, que é o falso profeta, vai restaurar a imagem, vai fazer uma imagem à primeira besta e vai fazer com que a terra toda adore a primeira besta. Está claro aí? O triunvirato de Satanás tem em comum o apelo aos sentidos e às manifestações subjetivas. O apelo aos sentidos, licenciosidade, música, alimentação inadequada, ele vai apelar às emoções, o açúcar, a gordura, a comida com realçador de sabor, né? Com crocância, com textura. Nós não estamos vivendo aí a época do MasterChef, dos fast foods. As pessoas estão voltadas para os sentidos. Eu senti, né? Então, tanto os sentidos físicos como os emocionais, a emoção. Então, esse movimento carismático, esse movimento neopentecostal e pentecostal, junto com o espiritismo declarado, então, o dragão, o falso profeta e a besta do mar. A besta do mar, ela está aqui, ó, por trás dos bastidores. Assim como Herodíades estava comandando a filha por trás dos bastidores. Os 3 anjos de Deus dependem da palavra de Deus. Então, Satanás vai usar isso aí como um apelo aos sentidos e às manifestações objetivas. Os 3 anjos de Deus dependem da palavra de Deus, tão meticulosamente. Olha bem, os 3 anjos de Deus dependem da palavra de Deus. E eu falei da importância de estudar por si mesmo, de buscar, pede a Deus, Senhor, me dê sabedoria, não me deixe ser enganado, nem pelo meu coração, nem pela liderança. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas.
pelo testemunho destas, da Escritura Sagrada, toda declaração e todo prodígio deverá ser provado. A Bíblia não diz provai os espíritos para ver se procedem de Deus? Aí Isaías 8:20 diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falam segundo esta maneira, é porque não há luz neles. Alguns textos aí dizem assim, é porque não verão a luz. Não há luz neles. É o texto original. Então, nós podemos provar os espíritos pela lei e pelo testemunho. O Velho e o Novo Testamento, a Bíblia, sola Escritura. E temos que saber, pessoa alguma a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Pessoa nenhuma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. As virgens, elas tinham lâmpadas. As 10 tinham lâmpadas. Lâmpada é a palavra de Deus. As 10 tinham lâmpadas acesas. As 10 tinham azeite. As 10 estavam dormindo. As 10 eram virgens. Então, aparentemente, não havia diferença nenhuma. Porém, no final da história, a gente vê que 5, uma parte delas, recolheu azeite extra na vasilha. A vasilha é o vaso, é o templo de Deus, que precisa ser restaurado. Se as faculdades mentais estiverem embotadas pela música, pela alimentação inadequada, estilo de vida inadequado, não vai ter como reter azeite na vasilha. Aqui eu tenho um tema que eu vou começar. Dr. Ego Gerdes, representante dos teólogos protestantes dos Estados Unidos da América, na Comissão Ecumênica do Vaticano, disse, um representante dos teólogos protestantes, lá no Vaticano, em uma comissão ecumênica, a união dos cristãos não é uma união institucional. Tem gente falando assim, não, quando vier o ecumenismo vai ser uma igreja só, todo mundo vai... Não, não vai ser. A união hoje é espiritual. O carismatismo, ele falou, é a grande força que está unindo os cristãos. O que é o carismatismo? É o neopentecostalismo, é o pentecostalismo, que nada mais é do que espiritismo. Entende? Então, olha, é o mover do espírito, que Ellen White falou que Satanás ia usar a música, as pessoas iam se unir. A música tem o poder de agregar as pessoas, diz um cientista, neurocientista. Eu mostrei para vocês o texto dele, do livro dele. A música tem o poder de união, né? Então, a união hoje é espiritual. E nós vimos que isso foi traçado no Concílio Vaticano II, em 1962 a 1965, que eles usariam movimentos corporais, expressões corporais, música popular, instrumentos populares, instrumentos que o povo usa na sua cultura. E a Bíblia faz um apelo, não ame a cultura, nem o que há na cultura. O amor à cultura é inimizade de Deus. Não vos conformeis com esta cultura, com este século, com este mundo. A palavra mundo eu expliquei para vocês. No Novo Testamento, no grego, ela é usada para cultura e ela é usada para pessoas. Deus amou o mundo, as pessoas. Mas nós não devemos amar o mundo, a cultura, o estilo de vida dessas pessoas. Devemos amar as pessoas. Através da experiência espiritual do batismo pelo Espírito Santo, ele fala, católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus, etc. Todos seremos irmãos em Cristo. E quem acompanha os eventos proféticos, né, sabe que João Paulo II fez uma obra para isso aí, mas de 2013 para cá, com Francisco, uma multidão de profecias tem se cumprido debaixo do nosso nariz. Assim, é assustador as coisas que aconteceram de 2013 para cá, como acelerou o processo. O doutor K. Ramagaran, professor na Universidade de Notre Dame e um dos fundadores do movimento carismático na Igreja Católica, declarou: um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo é a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, discípulos, nazarenos, irmãos,
bem como as denominações pentecostais, têm se tornado nossos queridos irmãos em Cristo, unidos pelo batismo no Espírito Santo. Não é assustador, irmãos? Mas por que João 17, a oração de Jesus, sacerdotal, foi por unidade? E a Bíblia diz que serão um só rebanho com um só pastor. Isso está errado? Sim, irmãos. Leiam o capítulo 17 de João. A unidade na palavra. Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou por causa da palavra. Irmãos, Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão entre irmão e irmão, entre pai e filho, entre mulher e o seu marido. Não que Deus esteja buscando a desunião, Deus não busca. Porém, a fidelidade dos filhos de Deus vai causar uma ruptura. Deus falou, Abraão, sai da tua parentela, porque é impossível, irmãos, estar vivendo unido com os mundanos, desfrutando os seus costumes, a sua comida, a sua música, as suas vestais gentílicas, as suas festas e folguedos. É impossível unir o santo com o profano. Que comunhão há entre a luz e as trevas, diz a Bíblia? Que comunhão há entre Cristo e Satanás? Que comunhão há entre a verdade e o erro, a justiça e a injustiça? Que comunhão há entre o cristão, o crente e o descrente? Nenhuma, diz a Bíblia. Então, irmãos, é uma fala com aparência boa. O mundo vai se unir, nós vamos ter paz, porque o grande causador de diferença e divisão é o sectarismo, né? Vai ser a palavra usada, vocês são sectários, vocês são fundamentalistas. O sectarismo é uma rigidez doutrinária. As doutrinas a gente vai resolver depois. Nós vamos amanhã passar aqui alguns vídeos. Eu vou mostrar para os irmãos amanhã de manhã. Não dá para mostrar tudo. Eu tenho uma palestra de 4 horas sobre Apocalipse 13. A linha do tempo onde nós estamos em Apocalipse 13, onde a besta, a terra toda seguiu maravilhada. Eu posso, em uma outra ocasião, ou de repente, eu não sei se eu vou ter mais domingo e segunda, não vai dar tempo, né? Então eu vou tentar então fazer em uma outra ocasião com os irmãos aqui, uma linha do tempo profético. Nós vamos pegar vários vídeos, vai ser uma palestra só sobre vídeos e acontecimentos atuais, atualidades, onde nós vamos ver na linha do tempo como que Apocalipse 13 tem sido cumprido. Eu recomendo para os irmãos, é tanta recomendação de tanta leitura, né, irmãos? Eu recomendo o livro O Dia do Dragão, do Clifford Goldstein. Clifford Goldstein foi o autor da lição da Escola Sabatina do último trimestre de 2022. Perdão, 2021, né? A verdade presente em Deuteronômio. Ele é autor do livro Uma Exposição Simples, do 1844, e o Santuário, e a Purificação do Santuário. Ele trata nesse livrinho só de Daniel 7, 8 e 9. É um livro antigo da igreja, né? E esse livro também é antigo, o Dia do Dragão. Todos dois são da Casa Publicadora Brasileira. É muito bom esse livro. Trata esse livro, Dia do Dragão. Ninguém vai errar com relação a Bolsonaro, a Lula, onde eu tenho que me apoiar e tal. Ninguém vai errar lendo esse livro. Se você puder ler esse livro, eu vou postar no grupo lá o livro. E o livro Apocalipse 13, do Morrison, da Casa Publicadora Brasileira também. Ali ele pega um apanhado histórico, desde Agostinho de Hipona, no quarto século e no quinto século, no quarto século e no quinto século, quando Agostinho de Hipona escreve o livro A Cidade de Deus. A vocação americana começou ali. A vocação do reino de Deus na Terra, 1000 anos, começou com Agostinho de Hipona. A hegemonia papal, a ideia de que a igreja, a inerrância da igreja, né? De que a igreja é o reino de Cristo na Terra, a igreja católica, começou com Agostinho de Hipona. A gente pode trabalhar isso aí e mostrar, mas o bom seria que os irmãos lessem como que a ideia foi, já tem tempo que Satanás vem trabalhando. Por isso que Deus antecipou para a gente. O doutor Ramaganhan, professor da Universidade de ele diz que um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo é a união dos cristãos de muitas denominações através de quê? Batismo no Espírito Santo.
Ellen White, comentando sobre a obra de Cristo no santuário, que essas igrejas nenhuma creem no santuário celestial. O adventismo é a única igreja que tem como base de todas as doutrinas a doutrina do santuário. Vocês estudaram aqui com o irmão aí. Tiveram uma série inteira sobre o santuário. Por isso que é importante. Olha como é que Deus trabalha, a providência de Deus. É importante saber a obra no santuário, porque para a gente não errar. Porque ali Ellen White diz que quando Jesus passa do santo para o santíssimo, poucos entraram com ele para o lugar santíssimo. O que tem lá no santíssimo? A Arca da Aliança. O que tem dentro da Arca da Aliança? A vara de Moisés, que é a reforma educacional, que é também o estado dos mortos, porque um bastão morto só ressuscitou na presença de Deus. Só vai haver imortalidade na ressurreição final, na volta de Jesus. Mas ali tem o maná, que é a reforma de saúde. Ali tem a lei de Deus, que a Igreja Adventista é o bastião da defesa da lei de Deus, que é a vindicação do caráter de Deus, a obediência aos seus mandamentos. Então, aqueles que entraram com Jesus para o lugar santíssimo, receberam, depois de muita luta, o refrigério do Espírito. Aqueles que ficaram no lugar santo, recusaram, assim como em 1844 as igrejas começaram a decair, porque rejeitaram a mensagem de advertência para o seu tempo. Na Igreja Adventista, aqueles que permaneceram no lugar santo e não aderiram às reformas, Satanás soprou sobre eles um espírito imundo. E eles disseram que isso era o Espírito de Deus. É o mover do Espírito. É como vocês viram lá a balada do Senhor. Em uma noite especial, fui chamado para dançar. É o Espírito Santo que veio me convidar. Uma dança diferente fez meu corpo balançar. É o mover de Deus, a unção de Jeová. É o mover de Deus. Então, o mundo místico, o mundo evangélico, o mundo protestante, o mundo pentecostal, o mundo carismático, o mundo católico, o mundo religioso vai estar reunido na Babilônia mística. E assim como lá em 1844 foi dada uma mensagem, caiu a grande Babilônia, Apocalipse 18 é um anúncio maior. Tem um estudo sobre Apocalipse 18, de 1 a 3, sobre a terra toda inundando a glória. Esse quarto anjo, ele vai dar um testemunho poderosíssimo do caráter de Deus. Mas ele vai dar uma advertência poderosíssima. Sai dela, povo meu, para não sejam participantes dos seus flagelos. E vai ter uma denúncia de que essa Babilônia mística, esse conglomerado ecumênico, se tornou morada de demônios, com doutrinas de demônios, aonde o pecado é relativizado, aonde a experiência cristã é relativizada, aonde as pessoas vão estar pecando e a universalidade, a salvação geral vai estar sendo pregada. Vai aparecer, irmãos, eles vão ter poder, eles vão ter prodígios. E a contrafação do derramamento do Espírito Santo vai ser uma coisa, porque o Espírito Santo é dado para nos convencer do pecado, para nos santificar, para nos dar poder a resistir ao pecado, não para fazer coisas maravilhosas. Então, nós vamos estar vivendo essa contrafação aí. Outro líder carismático, Dennis Bennett, reitor do Seminário Teológico Episcopal de Sutton, declarou, quase parafraseando Ellen White: vejo 3 correntes, olha só, a Bíblia fala de 3 espíritos imundos, de Ram, e Ellen White diz quem são, e ele quase parafraseia Ellen White: vejo 3 correntes do cristianismo que estão começando a se unir. A corrente católica, com sua ênfase na continuidade histórica, a corrente protestante, com sua ênfase na lealdade à Bíblia, e a corrente espiritualista pentecostal, com sua ênfase na experiência do Espírito Santo. Então, irmãos, o que o inimigo traçou, ele está executando, ele usa as palavras exatamente como está lá, porque a intenção é... E outra coisa, há um elemento muito sutil sendo usado, porque o diabo trabalha através do caos, da miséria, e a política, a questão econômica, a política, nós estamos vendo um caos político no mundo. Há
O inimigo está conseguindo imprimir a imagem dele, do caráter dele, na esquerda e na direita. Os bolsonaristas, eu falo assim, não é só Brasil, não, é o mundo todo, tá? O mundo todo está vivendo essa batalha, essa guerra. Na Alemanha, tem documentários que mostram alemães fugindo de lá da perseguição da esquerda, onde os filhos estão recebendo tudo quanto é ensino promíscuo na escola, onde estão forçando os pais a fazer mudança sexual dos filhos, várias coisas. Tem alemães saindo de lá vindo morar aqui no Paraguai. Tem um documentário da BBC e da CNN perseguindo os conservadores, porque o movimento de esquerda persegue e o movimento de direita persegue. Olha, os da esquerda odeiam os bolsonaristas. Os bolsonaristas da direita conservadores são cristãos, odeiam homossexuais, odeiam a Globo. Ódio, ódio. Então, na época de Jesus, quando ele veio, os judeus odiavam os romanos, odiavam os gregos, porque eles eram bissexuais, homossexuais, eles tinham surubas, festas de suruba, comiam de tudo, era uma aberração para eles. E o povo de Deus se envolveu com essa questão secular, e o povo de Deus foi engodado, enredado, e Satanás quer imprimir o seu caráter, que é um caráter de ódio, revanchismo, medo, ele trabalha com medo. Para vocês terem ideia, aí, nós tivemos aí um período que o pessoal da esquerda, que acredita em tudo, né? Um medo da Covid, de eu quero a vacina, tem que dar. E o pessoal da direita, um medo de ser picado, um medo da esquerda chegar no poder e trazer a miséria econômica, que vai trazer, é o que está profetizado que vai trazer. Então, o povo fica distraído, sem foco, e é uma argamassa, é uma liga. A questão ambiental, a questão política, a questão econômica, a questão de saúde vai ser uma liga para unir esses movimentos, essas três correntes aqui. O mundo cristão, tanto a corrente católica, a corrente protestante e a pentecostal, estão unidos. E Ellen White diz que quem vai pedir o decreto dominical, pasmem vocês, são os protestantes. Porque é a filha que pede a cabeça de João Batista. Então amanhã a gente segue aí nesse tema, não esquecendo esse contexto que a gente colocou até aqui agora, né? Música, liderança, alimentação. Satanás está trabalhando aí para que todo mundo tenha um sentido embotado e essa confederação do mal, porque lá no Vale de Sitim, olha como é que é tipológico. Lá no Vale de Sitim, quando o povo de Deus estava para entrar em Canaã, os midianitas, que eram filhos de Abraão, os moabitas, que eram filhos de Ló, e os amonitas, que eram filhos de Ló, que eram todos adoradores do Deus de Abraão, ou seja, são irmãos na fé. Eles se confederaram, junto com líderes, eles alugaram. Olha, lá na outra tipologia que eu coloquei para vocês, quando o povo, lá em novembro, quando o povo saiu de Babilônia e foi restaurar os muros, a lei, os muros são os estatutos, a lei de Deus. Quando o povo foi reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir Jerusalém, quando o povo de Deus que saiu do cativeiro em Babilônia, libertados por Ciro, que secou o rio Eufrates, Apocalipse 16, o secamento do rio Eufrates, preparando o caminho para a volta de Jesus, é o mesmo contexto. Lá, os árabes, os samaritanos se uniram, povos que adoravam ao Deus de Abraão, povos que tinham a mesma religião, mas misturado com paganismo, com idolatria. Primeiro se ofereceram para a união. Deixa a gente construir o templo junto com vocês aí. Lembra que eu ensinei para vocês em novembro? Eu recomendei vocês lerem os últimos capítulos, uma sessão inteira de profetas e reis que trata da saída do povo de Babilônia para Jerusalém, a reconstrução do templo, o profeta Ageu. Temos que estudar, irmãos, para não sermos enganados. Então, quando eles estavam reconstruindo, eles se ofereceram para ajudar. Deixa a gente cultuar com vocês aí, reconstruir o templo com vocês. Nós somos separados, nós somos distintos. Eles não aceitaram. Então, aqueles homens alugaram conselheiros, gente que estava no serviço levita, líderes do povo de Deus, alugaram conselheiros para enfraquecer as mãos
trabalharam contra, e no final foi perseguição. Primeiro eles vão tentar a atração, a sedução, a união, e depois a perseguição. Não muda, irmãos. A maneira de Satanás trabalhar não muda. No Vale de Sitim, na saída do Egito, são 2 cativeiros, né? Uma saída do Egito e uma saída da Babilônia. Essas tipologias precisam ser estudadas. Eu não tenho como, senão eu ficaria falando aqui, falando, toda manhã, toda manhã. Os irmãos têm que ir à Bíblia, têm que ir ao Espírito de Profecia, têm que estudar. Lembrando que a história vai se repetir. Deus colocou lá, ele chamou a atenção da gente. No Vale de Sitim, quando o povo estava às margens de Canaã, música foi usada. Falsos líderes, pessoas influentes no meio de Deus. Lá na outra libertação também, pessoas influentes foram, como Balaão, lá no Vale de Sitim, amantes do prêmio da injustiça, não só de dinheiro, mas de posição, de status, pessoas que querem ser reconhecidas pelos de fora, líderes nossos que querem ser reconhecidos lá fora. Então, a tipologia mostra para a gente que a história vai se repetir, o Espírito de Profecia corrobora isso, a história se repetirá. Então, amanhã a gente segue e nós vamos ver como é que o inimigo está trabalhando nessa confederação, porque se houve uma confederação de pessoas, de mulheres, igrejas, mulheres midianitas, moabitas, amonitas, povo de Deus. Se houve uma confederação contra o povo de Deus, para impedir que o povo de Deus avançasse, na chegadinha, no final da sua caminhada para Canaã, se lá, quando o povo estava reconstruindo Jerusalém, né, para que o rei viesse, porque eles tinham que reconstruir a cidade, reconstruir o templo, para que o Messias viesse ao seu templo. É o que o profeta Ageu diz no capítulo 2. Nós estamos reparando as brechas, nós estamos preparando o caminho, nós somos o João Batista de hoje, nós, adventistas do sétimo dia, temos que preparar, restaurar as brechas que foram feitas na lei de Deus, né, nos seus estatutos, nas suas ordenanças. Nós temos que preparar o caminho com a mensagem que nós temos que dar. Também haverá uma confederação e já está sendo formado, está muito adiantado. Nós dormimos muito, o povo perece por falta de conhecimento. E nós vamos continuar amanhã de manhã aí, nesse tema aí, nós vamos amanhã, a partir de amanhã mostrar alguns videozinhos, vai ser mais dinâmico, menos texto, né? Eu quero que os irmãos aí, eu vou tentar postar esses textos lá no que eu coloquei hoje aqui, lá no grupo, tá, irmãos? Se os irmãos tiverem tempo para ir lendo, né? Quem quiser um contexto melhor, indo no Espírito de Profecia, tá bom? Já estendi de novo, que roubei mais 10 minutos hoje de novo. Terminamos, irmãos. Louvado seja Deus, porque o Senhor não quer o seu povo dormindo. O Senhor não quer o seu povo sem conhecimento. Nós lemos na Bíblia que o povo perece por falta de conhecimento. Deus está preparando um remanescente para o tempo do fim. E é por isso que Ele deseja que você esteja aqui a cada manhã no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Esse ano nós estamos preparando, né, algumas coisas com a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo para que você esteja sentado aqui no banquinho da escola dele e esteja preparado para o que está por vir. Nós vamos começar a estudar o livro de Daniel. Vamos passar 15 dias a partir da semana que vem estudando o livro de Daniel. Vamos estudar capítulo por capítulo. Também vamos, ainda neste ano, estudar o livro do Apocalipse, todos os versos de Apocalipse. Vamos fazer uma jornada no livro de Apocalipse. Também temos aqui nos planos da sala que nós vamos estudar o livro Eventos Finais. Vamos estudar o livro Oração, aquele livro que compramos de Portugal. Então, irmãos, Cristo, ele está dando a você alimento sólido. Chegou a hora da gente parar de tomar mamadeira, de comer papinha. E nós vamos, este ano, comer realmente alimento sólido,
Por que que nós estamos trazendo tantos alimentos sólidos? Por que que o Senhor está nos inspirando a trazer tantos alimentos sólidos para você? É porque Deus sabe que o tempo está terminando. E você precisa de encher a sua botija de azeite. Você vai precisar de estar cheio do Espírito Santo. E é por isso que você está aqui essa manhã. Que Deus seja louvado, que você possa não perder nenhum dia, para que você esteja pronto, preparado. Deus está preparando um exército e você é esse soldado desse exército. Deus precisa de você dentro deste exército, porque Deus está preparando um povo para dar o alto clamor. E Deus está nos chamando, e Deus está nos preparando, físico, mental e emocionalmente. É por isso que temos que preparar o corpo, a mente e o nosso espírito para podermos passarmos por todas essas lutas que vamos ter da agora para frente. Queridos, convide os seus amigos, convide, né, aquelas pessoas que você sabe que Cristo precisa de ensinar. Então, semana que vem, daremos início a essa nossa nova jornada. Todos os nossos vídeos agora, queridos, eles estão postados lá no novo canal. Ontem nós já colocamos aqui, eu vou pedir a Aurenice para colocar de novo no chat, né? Nós não estamos mais postando lá no Cesiane Amaral, estamos postando em outro canal, que é o canal da sala. Aurenice, depois você coloca no chat aí para a gente, por favor. Bom, agora nós vamos encerrar, então, esse momento com 2 orações. Eu vou pedir, então, ao Marcelo para fazer uma. Roberto, você pode fazer outra oração? Posso. Então, o Marcelo faz a primeira, o Roberto faz a segunda, e a Miriam Natália vai fazer a oração cantada. Pai Santo, Deus bondoso, Senhor, graças te damos porque o Senhor não faz nenhuma coisa, nenhum segredo, sem antes revelar aos seus servos os profetas, conforme está em Amós 3:7, Senhor. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, deixou bem claro, eu não falei nada em segredo, falei abertamente no meio de vocês, quando ele estava sendo julgado. A tua religião não é de mistério, Pai. Não é de segredo, mas é de revelação. Não uma revelação mística, sobrenatural, mas pautada na palavra, aonde nós temos o testemunho de Moisés no Pentateuco. Nós temos o testemunho de Samuel, de Davi, que tiraram trechos do Pentateuco para escrever as suas profecias, os seus salmos, os seus ditos, Pai. Aonde Salomão também se amparou no que escreveu Davi, seu pai, no que escreveu Samuel, no que escreveu Moisés. Aonde Isaías, o grande profeta, Pai, pegou trechos dos Salmos, dos Provérbios, de Eclesiastes, pegou textos do Pentateuco, Senhor Deus, e se amparou e se fundamentou. Aonde Jeremias, Pai, e também Ezequiel, e depois o profeta Daniel, e depois os demais profetas se ampararam na palavra. E depois, Senhor Deus, no Novo Testamento, os teus apóstolos, o próprio Senhor Jesus vivia com o que está escrito. Oxalá, Senhor, não negligenciemos a necessidade de nos fundamentarmos na tua palavra, para que não sejamos enganados nesses últimos dias, Senhor Deus. A religião de mistério, Babilônia, Pai, é aquela que apela aos sentidos, ao que o homem vê, ao que ouve, ao que experimenta, ao que está sentindo. E todos aqueles, Senhor Deus, que derem rédeas soltas aos seus sentimentos, não aprenderem a dominar os sentimentos pela razão. Aqueles que não compreenderem que quando o Senhor pede que evitemos certos alimentos, certas músicas, certas vestimentas,
O Senhor está, na verdade, nos dando uma ferramenta. Esse não é o objetivo. Ninguém é salvo pelo que come, ninguém é salvo pelo que veste, pelo que vê e que ouve, mas se perde pelo que vê, pelo que ouve, pelo que come. E o Senhor está nos avisando, Pai querido, para o nosso bem maior, para que o nosso intelecto esteja como o de Daniel, 10 vezes mais. Porque no capítulo 1 de Daniel ele fez a reforma de saúde. Ele no capítulo 2 teve o dom de profecia. E assim ele pôde dar as mensagens, Pai, as 3 mensagens angélicas. A história dele também é um tipo da nossa história, meu Senhor. Então nos abençoe, Pai, com luz do Santo Espírito, com a tua voz falando a nós, Pai. Abençoa-nos aprendendo a discernir os espíritos, Pai. Porque o próprio Satanás, nós vimos, se transfigura em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça. Porque Jesus nos orientou que viriam falsos profetas, porque haveria uma obra de engano. 4 vezes no seu sermão Jesus falou. Paulo, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, nos fala da volta de Jesus e ele fala da obra da mentira, do engano. Senhor Deus querido, Pedro fala a mesma coisa e Judas também. E João, em Patmos, no livro de Apocalipse, também fala da obra do engano. Se possível, enganaria os escolhidos, Pai. Livrai-nos, Pai, do engano. Livrai-nos, Senhor Deus, da soberba que precede a ruína. Livrai-nos da autossuficiência. Livrai-nos de confiar no homem, de colocar a nossa confiança no braço da carne, na liderança, Pai querido. Devemos apoiar os nossos líderes, mas devemos também ter coragem de admoestar, de divergir. E o espírito de Roma, Pai querido, é o espírito da coerção, é o espírito do autoritarismo. Senhor Deus querido, nos ajude a distinguir esse espírito até mesmo em nosso meio, para que não sejamos, Pai, enredados. Nós lhe rogamos pelas tuas misericórdias que interceda junto ao Pai por nós e nos ajude, salva-nos do engano, em nome de Jesus. Amém. Querido amado Deus, primeiramente agradecer, Senhor, mais um dia que o Senhor nos proporciona de vida, o dom da vida, que possamos fazer um bom uso dele, ajudando outras pessoas no plano da salvação, Pai. Querido Pai, também agradecer por essa mensagem maravilhosa que ouvimos hoje, que veio de Ti, através do seu servo Marcelo. Sabemos muito bem as questões dos elogios e precisamos estar nos consagrando, mantendo a nossa reverência, a nossa humildade. Daniel foi uma prova disso. Mesmo sendo mais apto, mesmo sendo melhores do que os outros lá naquele momento, em vários quesitos, ele nunca se achou melhor. Que possamos seguir esse mesmo raciocínio em nossas vidas. Pai Amém. querido, amém por essa oração maravilhosa do irmão Marcelo, que fez um Emaús aqui conosco, basicamente mostrando todos os pontos na Bíblia inteira, Pai. E amém pelo Senhor nunca deixar nós no erro, sempre nos mostrar o que devemos fazer. Amém. E aí queremos pedir, Senhor, que nós sejamos humildes o suficiente para conseguir aceitar essas mensagens e começar a praticar. Porque Amém. não adianta nada a gente só ouvir, Pai. Precisamos pôr em prática as coisas para que o Senhor seja visto por várias pessoas em nós. Esse é o nosso propósito, Pai, aqui nessa terra. Mostrar Amém. Cristo nos pequenos atos. Pai Amém. querido, não é coisa fácil de ser feita, mas acreditamos em Judas 24, que o Senhor é poderoso para nos manter irrepreensíveis. Esse é o meu verso preferido, Pai, pois ele nos mostra a esperança de que nós precisamos apenas confiar em Ti e todas as coisas ficarão bem. Pai querido, estamos num dia da preparação, que o Senhor nos ajude nesse exato dia a cumprir todas as nossas tarefas e que possamos estar ao pôr do sol, intactos, preparados, com a mente limpa para o seu dia, o Santo Sábado. Muito Amém. obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um dessa sala. Tanto na parte espiritual, também, Pai, na parte importante da organização. Muito obrigado por todas essas irmãs e irmãos que estão aqui todos os dias, querendo aprender mais de Ti, para estar um pouco mais próximo do seu caráter. É isso que Amém. te peço e te agradeço, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Louvado seja Deus por esse hino tão maravilhoso. Esse é o nosso desejo, estar mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com esse desejo no nosso coração é que nós estamos nos preparando, fazemos parte do exército de Cristo. E os soldados de Cristo têm que preparar o corpo, têm que preparar a mente e têm que preparar o espírito. É por isso que a cada manhã Deus tem enviado os seus profetas para que você desperte e tome uma decisão em fazer aquilo que Cristo pede. Não somos salvos pelo que comemos, mas nos perdemos também por aquilo que nós comemos. E é por isso que um exército, eles têm que estar preparado, não pode comer qualquer coisa, né? Um time em concentração, ele vai ficar ali todos pensando no mesmo objetivo. Um exército, quando ele está em guerra, ele também fica em concentração. E Deus está concentrando todos os seus servos no mesmo propósito. E é por isso que temos que estarmos alinhados, para que nós possamos compreender as ordens do nosso general. Que Deus te abençoe nesta manhã. Chegou o momento, então, que nós vamos fazer as nossas considerações. É um momento que você pode fazer uma pergunta, você pode falar aquilo que o Espírito Santo te impressionou, trazer um texto bíblico, um texto do Espírito de profecia, dentro deste assunto que nós falamos hoje, ou até mesmo fazer uma pergunta, caso você não tenha compreendido. Aquele que desejar pode levantar a sua mãozinha. Marcelo, eu acredito que todos estão aqui a pensar, né? Afinal de contas, são muitos assuntos, né, que nós temos aprendido durante todos esses dias, né? Então, acredito que todos estão aqui agora pensando em como processar todas essas informações.
Eu sei que dentro do seu coração tem muitas perguntas, mas às vezes nós ficamos aqui a pensar, lembrando que ontem foi postado lá no grupo da Sala da Consagração o link, tá? É só ir na mensagem de ontem que vocês vão ver o link, então, da nova sala, onde estão sendo postados os vídeos, né? Eu queria pedir às pessoas que administram aqui a sala, se possível, quando subirem esses vídeos, os últimos vídeos, eles foram cortados, né? Um tema eu dividi em duas partes, eu fui picotando. Então, se puder colocar o mesmo tema, e parte 1, parte 2, parte 3, ficaria mais didático assim do que as pessoas, por exemplo, irem lá na plataforma e assistir um vídeo, de repente, pegar uma parte assim, fora um pouco do contexto, né? Porque a gente vem trabalhando, aqui no grupo eu tenho a oportunidade de manhã a dar uma refrescadinha na memória, lembrar alguma coisa, né? Seria interessante aí que se pudessem fazer assim. Ah, sim, nós vamos pedir, então, às meninas que postam, né, aqui os vídeos, para que elas possam, então, colocar dessa forma. Depois, Marcelo, isso é a partir do primeiro dia que você fez o vídeo, a sua mensagem? Sim, Até hoje, né? Então, parte 1, isso. 2, 3, 4, 5, 6. Essa série agora sobre música, né? Porque a gente não está sendo uma coisa assim, porque olha bem, eu entendi no meu coração que já foi bem trabalhada a questão prática. Tem muito mais, assim, a gente poderia ficar aqui trabalhando mais ainda, né? Tem vídeos que mostram, tem muito material que mostra, mas se a gente ficar batendo só em uma coisa, né? E foi bem colocado aí os 3 dias aí, eu tive a oportunidade de dar uma assistida no que o irmão Roberto passou para vocês. Lá, até eu soube que o Hélio Potinho vai estar com vocês aqui ainda. Lá no mês de dezembro, eu trabalhei essa questão da fisiologia. O material que eu usei é o material do Dr. Hélio Potin. Então, eu quis dar mais assim um contexto, porque o inimigo ele trabalha, ele usa essas ferramentas, né? Mas o que está por trás disso, o objetivo dele, quando a gente trata de reforma de saúde, se eu fizer tudo certinho e for atropelado por um ônibus, ou se eu viver muito e eu morrer, né? Se eu for atropelado por um ônibus, eu vou morrer, não adiantou nada da reforma de saúde. Mas se eu viver muito 100, 105 anos com saúde, a reforma de saúde em si não é o objetivo de Deus. Ela é o braço direito da terceira mensagem. A terceira mensagem é isso que a gente está tratando. A terceira mensagem é o povo de Deus se consagrando, se preparando para não só verbalmente, mas testemunhar o evangelho eterno para o mundo nas suas vidas transformadas, representando o caráter de Deus, mostrando que Deus é justo e justificador daqueles que o buscam, que ele é poderoso para nos guardar de cair, né? Que o povo de Deus procurou receber essas advertências, essas mensagens, aplicá-las na prática, na obediência, como foi a oração do irmão aí, nós sermos obedientes, e aí o povo de Deus foi sendo capacitado pelo verdadeiro derramamento do Espírito Santo, em que exige a cooperação humana. O que o mundo quer é um comprimido, chamado Espírito Santo. Vamos tomar um comprimido aqui, Espírito Santo, e tudo vai se resolver sem eu fazer esforço nenhum. E, ao mesmo tempo, esse povo de Deus vai ser como Daniel, como o irmão orou aí, humilde, não vai se achar melhor do que ninguém, vai ser inclusivo. A oração de Daniel é inclusiva, ele se acha um pecador. A oração de Esdras é inclusiva, ele se acha um pecador. A oração de Neemias é inclusiva, ele se acha um pecador. A oração de Isaías, as orações, o espírito que vai estar no povo de Deus é um espírito de humildade. Eles vão estar com o seu alicerce na rocha e não em si mesmo ou em líderes. Então, é esse contexto aí que a gente está tentando trabalhar. Então, acho que seria interessante colocar assim em uma sequência, né? Ficaria mais didático para quem for assistir. Perfeito, Marcelo, pela dica. Nós recomendamos, né, gente, que as mensagens, elas, principalmente essas consequências, né, que elas sejam novamente assistidas, porque são muitos pontos a serem anotados, né, por nós para ajudar o nosso crescimento espiritual.
né? Então, Deus está trabalhando em nós. Aquilo que nós precisamos, então, é de efetuar uma mudança em nossa mente, no nosso físico, para trabalhar, então, em nosso caráter. O Roberto bem orou, né, que o seu verso predileto está lá, em Judas 24, né, 1:24, é que nós vamos ter que nos apresentar diante do nosso Deus de forma irrepreensível. Então, que a sala possa ser uma das ferramentas para te ajudar nessa caminhada e nessa jornada, porque o Marcelo bem disse, né, que nós temos que ter a nossa parte. O Marcelo, né? Nós temos que ter a nossa parte, tirando tempo para a gente estudarmos sozinhos com Deus, orarmos. A sala da consagração é um mecanismo que Deus encontrou para trazer os seus profetas, e aqui os seus profetas fazer aquelas advertências que ele tanto precisa de falar aos nossos corações. Bom, gente, não havendo ninguém a considerar, hoje é o dia da preparação, né? Já estamos aqui com o nosso horário avançado. Nós, então, vamos encerrar esse bloco, né? Com uma oração. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Leia para poder encerrar esse momento, né? Aqui com a oração. Pode ser, Leia? Sim, mãe Elô. De amor, Pai querido, estamos aqui com os nossos corações, Senhor, por pertencermos a Ti e sabermos que o Senhor se revela, Pai, em tantos detalhes, para que nós não venhamos pecar contra Ti e muito menos, Pai, fazermos pacto com coisas que não pertencem a Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu agir em nosso meio. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor tem trago aqui para nos ensinar o caminho reto, para andar em santidade, andar uma vida que realmente Te agrada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em particular, cada um conforme a necessidade, Senhor. O Senhor nos conhece pelo nome. Que possamos Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração e que possamos viver, Senhor, em espírito e em verdade, em Te amar acima de todas as coisas. E que Teu doce Espírito, Pai, encontre no nosso coração uma terra fértil para sabermos o que é profano e o que é santo, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações, Pai, e que possamos caminharmos não somente aprendendo, Senhor, mas também compartilhando, ensinando, esclarecendo outras pessoas. Nos ajuda a ser, Senhor, instrumentos Teus, para que possamos alcançar outras pessoas, porque é a Tua palavra que nos liberta. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu agir em nosso favor nesta sala, em nome de Jesus. E um feliz sábado para todos, que o Senhor venha, Pai, fazer deste sábado no nosso coração cada vez um sábado mais especial, porque esse dia é o dia que o Senhor preparou para nós, a Te entregarmos o nosso não, Pai, porque nada é nosso, mas o favor do Teu Espírito no nosso coração, há uma adoração muito especial. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, porque o Senhor, somente o Senhor, é digno de todo amor e fidelidade. No nome santo de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Irmã Jadira, coloca aqui seu número para a gente te adicionar no grupo.
Teus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua lei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, como salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Obrigado, porque nós pertencemos ao nosso Deus. Eu sou de Jesus e já fiz a minha escolha. Que você também, nessa dia da preparação, você possa também fazer a sua escolha, que você também seja de Jesus. E nós vamos voltar amanhã. Ainda continuamos com o Marcelo, né? O Jesus ainda tem muito a falar ao seu coração. Volte amanhã. Traga alguém que você entenda que precisa também de ouvir essa mensagem. Convide alguém para que Jesus também possa ensinar, colocar no banquinho da sua escola. E nós nos despedimos, então, com um coração cheio de alegria, porque amanhã estaremos de volta. Até Amém. amanhã, pessoal! Amanhã.